Senhor Deus, nosso Pai, eu quero, nesse momento, clamar a Ti a capacidade do Senhor para podermos estar aqui nesse momento, ouvindo, Senhor, a mensagem da palavra do Senhor, dada pelo Espírito Santo, por divina revelação. E eu creio, Pai, que a nós que somos pecadores, indignos, o Senhor deu uma graça para podermos estar aqui hoje, nos salvando e nos redimindo por meio de Jesus Cristo, para podermos, ó Deus, estar, ó Pai, aqui. Eu peço a Ti, Deus, que na Tua infinita graça transforme nossos corações. Ó Pai, eu sei que a nossa salvação não é fruto nosso. É o Senhor que efetua em nós, tanto querer quanto realizar, de acordo com a Tua vontade. Por isso eu peço a Ti, ó Deus, que nessa noite, a Tua mão esteja sobre nós, nos capacitando, ó Deus, a podermos realmente compreender a verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia em Jeremias 2. Muito obrigado, irmão. Jeremias capítulo 2. O título da minha pregação essa noite é Um Péssimo Negócio. Um péssimo negócio. Alguém aqui já fez um péssimo negócio? Negócio ruim mesmo? Péssimo, péssimo. Já fez? Já viu alguém fazer negócio péssimo? Tem 3 negócios que eu vou falar aqui que foram péssimos, para você tomar cuidado. Em 30 de março de 1867, o czar Alexandre II da Rússia vendeu o território do Alasca para os Estados Unidos por $7.200. $7.200. E por que ele fez isso? Porque ele achava que no Alasca não tinha nada de bom, só neve, pedra e neve. Alguns anos depois, o governo americano encontrou ouro no Alasca. Foi a maior corrida do ouro da história da humanidade, foi no Alasca. Alguns anos depois, eles encontraram petróleo. Claro que hoje é impossível calcular quanto que valeria o estado do Alasca nos Estados Unidos. Talvez esse foi o pior negócio da história. Em 2001, foi feita uma proposta de venda do Google, da empresa Google, para o Yahoo. O Yahoo era o maior site da época. E eles estavam com dinheiro na mão, o contrato para assinar 3 bilhões de venda. Mas o conselho executivo do Yahoo achou que aquele site de busca chamado Google, que estava começando, não ia para frente, não ia valer 3 bilhões. Então eles voltaram atrás e não venderam, não compraram o Google. Eles fizeram um péssimo negócio, né? Hoje o Google é o líder absoluto na internet, enquanto que o Yahoo praticamente sumiu do mapa. Em 1962, uma empresa britânica chamada Decca Records recusou um quarteto chamado The Beatles, que estava começando, queria gravar um disco lá. Mas a produtora achou que o grupo não tocava tão bem, e ainda um dos produtores disse que o estilo de música dos Beatles estava já em declínio e quase morrendo. Que esse negócio de guitarra não ia para frente. Então eles dispensaram os Beatles e contrataram uma outra banda no lugar dele, chamado The Tremors. The Tremors. Quem é fã dos The Tremors aqui? Nunca tinha ouvido falar, né? Então eles foram contratados pela Decca Records no lugar dos Beatles. Eles foram contratados depois por uma empresa americana e vocês conhecem a história, o que deu o resultado, né? Então péssimos negócios acontecem. E esse texto que nós vamos ler fala de uma troca muito ruim, uma troca péssima. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção essa noite aqui no texto de Isaías,
Jeremias, capítulo 2, versículo 1. Jeremias, capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar. Proclamar significa falar em voz bem alta, gritando. Então vá gritar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro, Deus dizendo, eu me lembro da sua fidelidade. Quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, os primeiros frutos da sua colheita. Todos os que devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançavam, declarava o Senhor. Ouçam a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para me deixarem e se afastarem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram, onde está o Senhor que os trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca, de trevas, pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe você uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos, seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor e os intérpretes da lei não me conheciam. Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto. E vejam se alguma vez aconteceu algo assim. O quê? Versículo 11. Alguma nação já trocou seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. Então, o versículo 11 fala do péssimo negócio. Trocaram a glória de Deus por deuses inúteis. Irmãos, nesse texto, então, o clamor de Deus para Israel. Vamos ouvi-lo. Em primeiro lugar, Deus fala de uma lembrança, versículo de 1 a 3. Lembro-me, versículo 2, eu me lembro de sua fidelidade, me lembro de como você era fiel na mocidade. Aqui está falando do início da nação de Israel, quando Deus tirou do Egito, e foi um período de lua de mel em pleno deserto. É quando o povo estava perto de Deus, buscando o Senhor, estava ali na presença de Deus. Depois que eles entraram na terra prometida e receberam a sua herança, o povo se esqueceu de Deus e fizeram pior do que isso. Eles passaram a adorar e servir deuses falsos, deuses que na verdade não são deuses. Um missionário foi preso, não sei se é um país da Ásia, e por alguns anos ele ficou numa masmorra fria, passando frio e fome e sendo maltratado. Depois que ele foi liberto, alguém se lamentou dizendo, puxa missionário, você ficou 3 anos sofrendo naquela masmorra. Ele falou, não, eu fiquei em 3 anos, eu acho que era 3 anos. Ele falou, eu fiquei 3 anos em lua de mel com o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos,
Deus diz: você foi fiel a mim naqueles anos no deserto. Aguentou firme comigo por todos aqueles lugares difíceis. Era como o amor de um recém-casado. Israel foi a escolha santa do Senhor, a parte seleta da colheita. E qualquer nação que tocasse Israel, logo se arrependia. Esse era o decreto do Senhor na vida deles. Então, Deus tem uma lembrança. Talvez você também tenha uma lembrança. Uma lembrança de quando você vivia bem com a pessoa que você ama. Tempo em que você recebia carinho e dava carinho. Muitos casais, muitas pessoas casadas, num futuro, vivem esse mesmo lamento. Lembrando do passado, da lua de mel, lembrando do tempo de namoro, do tempo em que eles eram um casal apaixonado. Agora no futuro está aí, cada um para o seu lado, cheio de rancores, cheios de mágoas. Então aqui é Deus comparando um casamento que ao longo dos anos foi se fracassando, e agora chegou ao ponto em que está cada um para o seu lado. Deus está se lamentando, e Deus está com saudade. Deus está com saudade do tempo que Ele passou no deserto. Talvez é a realidade de muitos casais também. No começo tinha uma panela, um banco para sentar. Tinha dinheiro, não tinha nada, mas eram felizes. Eram apaixonados. Depois trabalharam, esqueceram um do outro, ganharam dinheiro, compraram carro, casa. Mas não estão felizes, porque eles sentem saudade do tempo em que eles eram amados. Segundo lugar, irmãos, tem uma pergunta. Então, em primeiro lugar, uma lembrança. Segundo lugar, uma pergunta. E em terceiro lugar, nós temos aqui uma denúncia. Então, em primeiro lugar, uma lembrança. Segundo lugar, uma pergunta. Terceiro lugar, uma denúncia. Qual era a lembrança que Deus tinha? Tempo do deserto, tempo da paixão, tempo que o amor era correspondido. O amor era correspondido. E ele faz aqui uma pergunta, versículo 4. Qual é a pergunta que Deus faz aqui no versículo 4? Na verdade, versículo 5. Que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Que falta os seus antepassados encontraram em mim. Aonde foi que eu falhei? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu deixei a desejar? Quando foi que eu não respondi à sua expectativa para que vocês me abandonassem? O que foi que eu fiz durante o nosso período de relacionamento para que vocês me abandonassem e fossem adorar um outro Deus? Irmãos, às vezes nós vemos e observamos que um crente, quando ele se converte a Cristo Jesus, isso diz lá também em Apocalipse, quando Jesus fala à igreja de Éfeso, ele diz: eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. O que ele está querendo dizer? A mesma coisa que ele está dizendo aqui. Tenho saudade daquele tempo. Eu tenho saudade daquele tempo em que você era apaixonado por mim. Porque Deus ainda é apaixonado por Israel. Mas o amor não é mais correspondido. Israel agora tem outro. Não é o Senhor, são os deuses das terras aonde eles entraram, o Baal. Que era um deus grotesco. E até no culto a Baal, eles sacrificavam os próprios filhos a Baal. E Deus reclama muito da idolatria. Deus reclama muito disso que aconteceu. Então Deus pergunta: o que foi que eu fiz? Que falta eles encontraram em mim? O que foi que eu fiz de tão ruim para vocês me abandonar e seguir deuses falsos? Então nós observamos que é verdadeiramente
como a Bíblia diz, quando uma pessoa se converte, ele é apaixonado por Cristo. Sim ou não? Mas que com o passar do tempo ele vai abandonando o primeiro amor. O relacionamento dele com Deus vai se tornando árido, vai se tornando seco, vai se tornando mesquinho, vai sendo disputado com muitas outras coisas que tem aqui nesse mundo. E chega um ponto em que a pessoa está se afastando por completo do Senhor. E a Bíblia diz aqui que eles seguiram ídolos sem valor e eles também se tornaram sem valor. Se você busca coisas sem valor, você também se torna sem valor. Versículo 7, fizeram da herança do Senhor uma coisa repugnante. O que Deus havia planejado para Canaã? Uma terra limpa, bonita, bem estruturada, aonde o povo era limpo, aonde era um povo honrado. Mas ao visitar uma das cidades nessa época de Jerusalém, o que você encontrava lá? Cultos a deuses pagãos. O povo se prostituindo com as prostitutas cultuais. O povo fazendo coisas horríveis e tornando a terra, como diz aqui no versículo 7, contaminando a terra do Senhor e tornando a terra que Deus deu uma herança repugnante. Ele faz uma denúncia contra os sacerdotes que abandonaram seus caminhos e não mais consultavam o Senhor. Ele faz uma denúncia contra os líderes religiosos que não conheciam a Deus e não sabiam mais nada sobre o Senhor. Ele faz uma denúncia dos governantes que o desprezaram. Ele faz uma denúncia aos profetas que pregaram o Deus Baal em vez de pregar o nome do Senhor. Então Deus está chateado, e com razão. Então ele tem uma lembrança e ele tem uma pergunta. A lembrança de Deus é dos tempos áureos em que o seu povo correspondia o seu amor, mesmo estando no deserto. A denúncia é: o que eu fiz para vocês terem me abandonado? Irmãos, em terceiro lugar, segundo lugar, é uma pergunta: o que eu fiz para vocês terem me abandonado? Em terceiro lugar, uma denúncia. Versículo 9 a 13. A denúncia consiste no seguinte: ele faz uma pergunta: vocês vão até lá, Chipre, aonde tem esses povos pagãos, e observem em Quedar, versículo 10. Reparem de perto. Veja se em algum lugar você já viu isso acontecer. O quê? O povo trocar de Deus. Mas ele diz: o meu povo me trocou pelos deuses pagãos. E eles cometeram 2 crimes. Abandonaram, versículo 13. Cometeram 2 crimes. Abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Qual é a diferença de uma fonte e de uma cisterna? Você sabe o que é uma cisterna? Não é bem um poço. Não é um poço fundo que pega água lá no lençol, como é que é? Não é frenético, não, é freático, né? É isso, lençol freático, lembra? Não é isso não. Uma cisterna é um buraco, que quando a água da chuva vem, aquela cisterna retém um pouco da água da chuva. Em lugares desérticos, a cisterna é usada. Agora, a água da cisterna não é boa. Você já viu água parada? É ruim. A água da cisterna causava doenças aos animais e às pessoas. A água da cisterna proliferava doenças.
Não sei se você já assistiu o Aedes aegypti naquela época, mas senão ia ter dengue também. Agora a fonte não, a fonte é limpa, é água boa. Então aqui, irmãos, o pecado deles, o crime deles era duplo. Primeiro abandonaram a fonte da água viva, abandonaram a mim, a fonte da água viva. O pecado do povo aqui é tão grave, irmãos, tão grave. Eu queria chamar a atenção de vocês para o versículo 12. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Os anjos ficaram boquiabertos. Os céus ficaram pasmados. Os anjos ficaram com aquela expressão: não é possível, não é possível que isso aconteceu. Quem faria um negócio péssimo desse? Quem faria um negócio tão ruim como esse? Trocar a fonte da água viva por uma cisterna. E não é uma cisterna boa, é uma cisterna, na atualizada diz, uma cisterna rota. O que é isso? Rachada. Uma cisterna que não segura água. Que você enche, quando você vai lá procurar água, ela foi embora. Então, meus irmãos, cavaram as suas próprias cisternas. Então, essa foi a denúncia do Senhor. E eu gostaria então de fazer algumas aplicações práticas. E se os irmãos me permitirem, queria fazer algumas aplicações bem práticas para a nossa igreja. Amém? Pode ser ou não? Então vamos lá, irmãos. Em primeiro lugar, Deus também sente saudade de você. Deus também sente saudade de você. Porque a história de Israel é a história da igreja. A história de Israel é a história do crente. É a história do salvo. A história de Israel é a história da igreja de Éfeso. A história de Israel é a mesma da nossa vida. Deus sente saudade de você. A minha pergunta é: Deus tem sentido saudade de você? Como assim, pastor? Vou explicar. Deus sente saudade da afeição que você tinha por Ele no início, aquela afeição, aquele amor, aquela paixão. Ele sente saudade. Você esfriou no seu amor. O seu amor não é mais o mesmo por Deus. Deus sente saudade do seu primeiro amor por Ele, da tua comunhão com Ele, do tempo em que você tirava rigorosamente todos os dias um tempo para estar na presença do Senhor e ter intimidade com Ele. Deus sente saudade do tempo em que você dependia dEle para tudo, tempo em que qualquer coisa era motivo para você buscar o Senhor na sua vida. Deus tem saudade do tempo em que você era consagrado a Ele. Irmãos, Deus, a Bíblia diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Por isso diz que nós devemos buscá-lo, devemos arrepender dos nossos pecados e nos colocar diante da presença do Senhor. O que significa isso? Irmãos, quando você ama, você cuida, como diz já um cantor aí, né? Quando você ama, é claro que você cuida. Deus cuida de nós porque Ele nos ama. Você acha que Deus quer o quê de nós, irmãos? O que você acha que Deus quer de você? O que você acha que Ele quer de mim? Diga aí, o que você acha que quer de você? Ah, pastor, Deus quer meu dinheiro para sustentar a obra dEle. É isso que Deus quer? Não. Ah, eu sei, pastor, Deus quer que eu me torne um missionário. Não, Deus quer que você fique onde você está hoje e faça a obra dEle. Mas sabe o que Deus quer de você, meu querido? Deus quer um relacionamento com você. É disso que Ele não abre mão.
É disso que ele não abre mão. A igreja de Laodiceia, ele diz, essa igreja está morna. Estou ao ponto de vomitá-los da minha boca. Você já se relacionou com uma pessoa morna? Senhor, como é que é? Você sabe o que é? Ele falou, oxalá vocês fossem, quem dera vocês fossem frios ou quentes, mas são mornos. Uma vez um homem estava conversando com outro, e estava falando que o casamento dele não ia bem. Falou que eles tiveram um período de muitas brigas, que ele ia para o bar, voltava, a mulher brigava com ele, reclamava com ele, cobrava dele, que ele não estava presente, que ele não cuidava dela. E eles brigaram, até que um dia ele chegou e falou assim, estranho, minha mulher não briga mais. Quando eu chego em casa, ela já está dormindo. Quando eu saio, ela já saiu. Ela não briga mais. O que você acha que está acontecendo? Ele falou, aconteceu o pior que podia ter acontecido. Ela se tornou indiferente. Para ela, você tanto faz. Tanto faz. Alguns crentes chegaram nesse nível de relacionamento com Deus. Para mim, tanto faz. Talvez você diz assim, pastor, isso jamais vai acontecer comigo. Cuidado. Porque aconteceu com Israel. Aconteceu com Laodiceia. E pode acontecer conosco também. Se abandonarmos o relacionamento com o Senhor. Você não foi salvo para assistir culto. Você não foi salvo. Claro que o salvo assiste o culto. O salvo devolve o seu dízimo. O salvo faz a obra missionária. O salvo canta para Deus. Mas o que Deus quer de verdade é um povo seu. Um povo que se relaciona. Um povo de intimidade. Um povo apaixonado pelo Senhor. Irmãos, Deus tem saudade do tempo em que você era apaixonado por Ele. Segundo lugar, devemos tomar cuidado, irmãos, para não sermos ingratos com aquele que nos salvou. Jamais devemos perder a perspectiva da grandeza daquilo que o Senhor fez por nós. Quando ele diz aqui no versículo 12, espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados. Os céus fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Quando alguém rejeita o Senhor. Quando alguém abandona o Senhor. Você sabia que a Bíblia diz que há uma festa no céu por cada pecador que se arrepende? Os céus estão na expectativa de ver o povo se voltar para o Senhor. Então, diante da perspectiva da grandeza daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, é algo dos céus ficarem pasmados de ver alguém rejeitar Jesus como Salvador. Mas fica mais horrorizado ainda, espantado ainda, de ver um crente abandonar o caminho no qual ele foi inserido um dia debaixo da graça do Senhor. Deus não apenas nos salvou, como também nos sustenta com a sua poderosa mão. Paira sobre nós a bendita promessa: não te deixarei, não te abandonarei, estarei convosco até os últimos dias dessa terra, até o final dos tempos. Irmãos, mas a despeito disso, há um fenômeno que acontece. Presta atenção. Muitos crentes descontam em Cristo as frustrações dos seus próprios erros. Já viu isso acontecer? O cara comete um pecado. A palavra de Deus, ela nos dá a direção. É a revelação do Espírito Santo. Então deixa eu dizer uma coisa.
você quer que o Espírito Santo fale com você? Começa lendo a Bíblia, tá bom? Porque é a revelação de Deus. Se você não tirar tempo com a palavra, e você quiser ter uma experiência com o Espírito Santo, você vai ficar muito frustrado. Mas não vai ter nunca. Porque aqui é a palavra inspirada. Começa por aqui, irmãos. A revelação de Deus para a nossa vida. E aí a pessoa quebra o mandamento de Deus, se frustra. E aí ele desconta em Cristo Jesus. Ele fica com raiva de Deus. E aí quando o crente está chateado por causa do seu próprio erro, porque Tiago diz que Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados pela nossa própria cobiça, então o nosso pecado é nossa culpa, aí a pessoa se frustra, e sabe o que ela faz? Abandona a igreja, sai da igreja. Eu vou deixar a igreja, estou chateado, estou magoado. Aí Deus vai chegar em você e vai falar assim: mas escuta, o que foi que eu fiz? A culpa é minha? A culpa é da minha igreja? Foi eu que... A culpa é minha então? Irmãos, eu sou crente há muitos anos. Estou na igreja há muitos anos. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu não vou mais na igreja. Mas por quê? Porque Deus pisou na bola com você? Não, porque você pisou na bola com Deus e agora você está descontando em Deus. E Ele vai perguntar: o que foi que eu fiz? Por que isso agora? Irmãos, nós vemos aqui o lamento de Deus pelo fato de seguidores de deuses falsos serem mais fiéis aos deuses falsos do que os seus filhos são a eles. Olha que coisa interessante. Ele diz: vocês olhem, quer ver o versículo 10. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto. E vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses? Eles nem sequer são Deus. Irmão, sabe quantas vezes o Baal respondeu à oração de um adorador dele? Sabe quantas vezes? Nenhuma, irmãos, nunca. Jeremias vai denunciar depois, são deuses feitos de pau. Ele corta uma árvore, tira um pedaço de madeira e corta o resto em lenha e se aquece no fogo, depois pega aquele resto que sobrou, faz um Deus, coloca lá no altar e diz: Deus, salve-me. Sabe quantas vezes Baal livrou alguém da morte? Nunca. Sabe quantas vezes Baal abençoou a vida de uma família? Nunca, porque eles não são deuses de verdade, são falsos. Mas é interessante porque Deus está dizendo aqui: olha, esse pessoal é fiel a eles. É fiel a eles. Mas o meu povo não é fiel a mim. Irmãos, me perdoem. Se você é membro de uma igreja batista, Boas Novas, e vem aqui e tem que ouvir pregações como essa o tempo todo, sendo que em algumas igrejas está sempre pregando: a vitória vai chegar, tua vitória está chegando. Mas se você ler a Bíblia de capa a capa, Deus está cobrando, Deus está resgatando um povo do império das trevas, Deus está chamando um povo à santificação, Deus está chamando um povo para si, Deus está querendo restaurar a sua vida. Infelizmente, irmãos, nós precisamos muito ouvir pregações assim, porque nós pisamos muito na bola. Nós não somos fiéis a Deus como os adoradores de ídolos são fiéis aos seus ídolos. Terceiro, não troque a fonte da água viva por uma cisterna rachada. Deus é a fonte da vida. A nossa vida depende dele.
A alma que se afasta de Deus está morta. Sem Deus você não vive. Só na presença de Deus existe plenitude de alegria. Deus é a fonte da vida abundante. Jesus disse que aquele que cresce nele fluiria do seu interior rios de água viva. Ia nascer uma fonte que jorraria para a vida eterna. Jesus disse que Ele era a água viva. Ele é a esperança de uma vida plena de alegria. Sem Deus, melhor dizendo, Deus não é uma cisterna, uma caixa d'água, com água parada. Deus é uma fonte. Sem Ele, irmãos, nós ficamos secos. Seco. Você está seco? Sem vida, sem brilho. Como eu disse no começo, queria fazer algumas aplicações bem práticas. Como é que está a sua casa? Está bem? Relacionamento em casa está bom? Irmãos, como que está a sua disposição para fazer a obra de Deus? Como que está o seu coração? É repleto de alegria? Como que está a sua célula? Está animada? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Há sim um termômetro para medir uma igreja. Mas não é o culto. Não é o culto. É a reunião de oração. É a reunião de oração. É lá que se mede o termômetro da igreja. É lá que é o termômetro da igreja. É a reunião de oração. Irmãos, todo mundo diz isso. Deve ser verdade. Todo mundo diz isso. Sem oração, sem unção. Tem unção. Deus diz, clama a mim e responder-te-ei e te mostrarei coisas grandiosas que não sabes. Tiago diz, aproxime-se de Deus e Ele aproximará de você. Irmãos, a oração é o começo da unção. A oração é o termômetro da igreja. Todo pastor bem-sucedido de um ministério muito grande, olha que nós temos muitos deles, e eu já li praticamente livros e artigos de todos esses pastores, e todos eles dizem a mesma coisa. O primeiro pilar da igreja, o segredo da igreja é a oração. Uma igreja que ora é uma igreja que vence. E ao contrário também é a verdade. O segredo é a oração. Os irmãos que dirigem o louvor, vêm aqui à frente dirigir o culto, né? E quando os irmãos percebem que a igreja não está respondendo bem ao louvor, e eu creio que eles fazem isso com toda a sinceridade, eles dizem assim, cantem mais forte, porque o nosso Deus é merecedor de toda honra e de toda adoração. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que dirigem a música aqui na frente. O segredo, o negócio não está aqui. Está lá, 6 horas da tarde. Começa com o próprio grupo de louvor, o líder aí, eu pergunto, eles estavam lá? Os meninos que tocam aqui estavam lá? Você viu eles lá? Orando? Estavam lá clamando a Deus por unção num culto cheio do poder do Espírito Santo? Estavam lá? Se não estava, meu querido, você corre o risco de bater em ferro frio. O pessoal da equipe que ajuda no culto, estavam lá buscando poder de Deus na oração? Não? Você vai bater em ferro frio.
A expressão bater em ferro frio é porque o ferro frio, você bate nele, mas ele não molda, não muda. O problema não está aqui no culto. Está na unção que vem junto com você para o culto. Líder de célula, tua célula está bem? Está poderosa, cheio do poder de Deus? Os membros da sua célula estavam lá com você orando? Ah, você também não estava. Aí você quer um encontro assim, tremendo. Essa semana, estava lá? O pessoal estava lá com você? Líder de célula, você estava lá ou não? Primeiro começa com você estava lá? Ah, não, é porque, entendeu? Tem outra coisa para fazer, tem negócio. Até quando, irmãos? Nós vamos colocar a oração na Igreja Batista das Boas Novas em segundo plano. Em segundo plano. Então, líder de célula, se você não estiver lá e se você não for o exemplo e não mobilizá-los para que eles estejam também. Vai, pastor, mas não é só a oração das 6 horas. Eu sei, querido. É orar sem cessar. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Eu queria que você respondesse com toda a honestidade do seu coração. Se ele não estava lá, você acha que ele esteve no quarto secreto a semana toda, de segunda a domingo, orando? Fala a verdade, você é tão inocente assim? Não é não. Você sabe que ele não estava lá porque não esteve na presença do Senhor a semana inteira. Aí você quer que ele não fique na semana inteira na presença de Deus, não venha para o culto de oração, aí chega aqui e ele esteja cheio de unção para adorar a Deus? Para ouvir a pregação e sair transformado? Não vai, irmãos. Spurgeon, de uma igreja muito abençoada, e alguém foi lá e falou: pastor, qual é o segredo? Falou: vem tal horário aqui que eu te mostro. Ele foi, ele abriu uma sala, centenas de pessoas ajoelhadas, clamando a Deus. Ele falou: aqui está o segredo. Esse é o motor da igreja. Quando você compra um carro, as mulheres, eu sei que olham um carro mais pela cor, né? Falar para a mulher: vou comprar um carro. Ela fala: que cor que você vai comprar? Né? Que cor que é o banco? Mas quem entende de carro mesmo, assim, tem até algumas mulheres que entendem, mas os homens são mais curiosos. Pergunta primeira que é: que motor que tem? 1.0 ou 1.8? Porque nós homens gostamos de motor 1.8, 2.0. A gente não gosta de motor 1.0. A gente usa porque é mais barato, mas não é o nosso gosto. Segredo não é o que você vê, é o que está debaixo do capô. É o propulsor. É assim que chama o motor do carro, propulsor. Então, irmãos, o segredo de uma igreja é a oração. É quantos membros da igreja vêm na oração. É quantos estão lá. Fala assim: mas eu oro em casa. Eu só não venho no culto de oração. Mas não acredito, não. Depois você tenta me convencer. Fala: não, pastor, eu oro sim. Eu tiro o dízimo da oração. Né? É 2 horas e 24 minutos por dia. Tira não. Nós somos fracos, irmãos, em oração. Às vezes eu me animo. Porque eu vejo irmãos chegando, subindo para o salão social, pegando seu papelzinho e orando. Mas às vezes eu desanimo, porque eu vejo que alguns vinham e não vêm mais. E me entristece ainda mais quando eu chego aqui 6 horas da tarde e vejo um monte de gente aqui no pátio que não tem a coragem de sair do pátio e subir no salão social para ficar 10, 15 minutos em oração. É para ficar 30, mas a maioria não consegue ficar 30. Consegue, a maioria não consegue. A maioria fica 10, 15, alguns ficam meia hora, mas a maioria não consegue.
Estão secos, estão áridos, não tem mais vida, estão longe da fonte. Irmãos, a pergunta aqui é, e só para não ficar nas costas de alguns irmãos aqui, eu pergunto para todos, conselho missionário, que depende muito da direção de Deus, eles estavam lá? Eu pergunto para o líder de célula, eu pergunto para os outros ministérios aqui da igreja. Talvez você está querendo que alguma coisa aconteça, mas a coisa só acontece, joelho dobrado, clamando a Deus. É ali que a coisa acontece. Irmãos, olha só. A questão mais importante nesse texto aqui, é: por que alguém abandonaria a fonte de água viva? Por que alguém faria isso? Até os céus ficaram espantados. Por que alguém faria isso? Por que o povo não quer intimidade com Deus? Talvez seja por comodismo. Olha só, tem a fonte, mas é mais fácil montar uma cisterna aqui no quintal da minha casa. Eu faço de conta que resolveu o problema. Não resolveu, mas eu faço de conta. Se alguém perguntar, não, tem uma cisterna aqui, um pouquinho de água suja aqui, para mim beber. Talvez sejam interesses contrários à vontade de Deus. Isaías diz, em Mateus 15:8 também, Jesus repete, diz assim, ó: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Por isso que eu digo que o culto não é o termômetro. O termômetro é a oração. Culto é o resultado da nossa intimidade com Deus. Se nós passarmos uma semana de intimidade com Deus, o dirigente do louvor vai falar boa noite, você vai entrar em êxtase aqui. Não vai precisar ficar falando, vamos gente, vamos, um pouquinho mais, Deus merece mais, um pouquinho mais. Interesses contrários à vontade de Deus. Falta de fé, que acaba buscando um caminho alternativo, porém falso, para tentar resolver o problema. Irmãos, só pelo fato de alguém abandonar a fonte de água viva, já o leva a querer abrir sua própria cisterna. Porque o ser humano foi criado para ter Deus. E a falta de Deus é terrível, mas a pessoa não quer, então ele acaba buscando coisas para tentar satisfazer sua vida. São as cisternas rachadas que não produzem água. O que você vai fazer? O tempo de Deus é agora. Volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor. Não desanime. Não dê espaço para o diabo. Deus te ama. Deus quer ter um relacionamento com você. É isso que Deus quer. É isso que Deus deseja. Vamos orar. Senhor, eu sei, meu Deus, que é difícil para nós que somos humanos entender a Tua perfeita vontade e Teus caminhos maravilhosos. Às vezes traçamos, ó Deus, os nossos planos tão mesquinhos, tão fracos e cheios de problemas que não levarão a um bom lugar. Sendo, ó Deus, que nós temos a fonte da água viva, estamos tentando cavar cisternas rachadas que não retêm água. Senhor, eu quero pedir a Ti, Deus, quero pedir a Ti, Pai Santo, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, das nossas vidas, e eu me incluo aqui nessa oração, porque todos os dias eu preciso estar na presença do Senhor, todos os dias, para buscar a Ti, Deus.
Ah, Senhor, que nós possamos como igreja, Deus, pôr em primeiro lugar, como um pilar aqui nessa igreja, como algo que vai segurar mesmo essa igreja em pé, uma vida de oração. Nos ajude, Senhor. Como precisamos de Ti. Como precisamos de Ti, Pai. Muda, Senhor, essa história. Há tanto tempo tenho clamado para Ti, Senhor, de ver uma igreja comprometida com uma vida de oração. Eu te louvo, Senhor, pelos irmãos que já estão comprometidos, mas eu ainda clamo pela maioria dessa igreja que ainda não entendeu que precisa buscar o Senhor. A maioria dessa igreja ainda não entendeu, ainda está cavando cisternas rachadas, está com o coração árido, seco, precisando de um renovo. Até quando, Senhor, vamos viver assim? Que hoje seja um dia, Senhor, de decisão. Que hoje seja um dia, ó Deus, de transformação. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.